Eu posso furar uma viga pronta? Pode, desde que você não faça isso. Senão, o risco da sua obra vir ao colapso é extremamente grande, já que você praticamente anulou a resistência da sua viga. A norma ela determina alguns parâmetros, para que sejam feitos furos em vigas. Isso tudo sem a necessidade de fazer verificações estruturais. E precisa seguir um passo a passo. No vídeo de hoje quero explicar para vocês qual a forma correta de ser executado um furo em uma viga, beleza? Eu sou o engenheiro Silvio Felipe e vocês são muito bem-vindos aqui no canal Engenharia Ativa. Bora lá? Quando a gente fala em furos em vigas, estamos falando de vigas prontas ou quando a gente já deixa uma espera. Como aqui é uma armadura, eu vou deixar aqui uma espera para passar uma tubulação de água ou de elétrica. Isso, claro, reduz a resistência da viga nessa região. Porém, existem formas de você minimizar isso. A própria norma determina alguns parâmetros para que a gente consiga fazer furos em vigas sem a necessidade do cálculo estrutural para analisar, tá bom? Isso é muito importante para você que está reformando ou vai deixar aí a espera para a tubulação. Primeira coisa, precisamos entender o que a norma determina. Se a gente for lá no item 13.2.5.1, que trata de furos que atravessam vigas na direção de sua largura, a gente tem a seguinte descrição. Em qualquer caso, a distância mínima de um furo, a face mais próxima da viga, deve ser no mínimo igual a 5 cm e 2 vezes o comprimento previsto para essa face. A seção remanescente nessa região, tendo sido descontada a área ocupada pelo furo, deve ser capaz de resistir aos esforços previstos no cálculo, além de permitir uma boa concretagem. Devem ser respeitadas simultaneamente para a dispensa de verificação as seguintes condições: furos em zonas de tração e uma distância da face de apoio de no mínimo 2 vezes a altura, dimensão do furo de no máximo 12 cm e H/3, distância entre faces de furos em um mesmo tramo de no mínimo 2 vezes a altura, comprimento suficiente e não seccionamento das armaduras. Essa descrição da norma é muito interessante porque ela trata de uma situação que você não precisa calcular a viga. Pessoal, é uma informação importante que por mais que eu tenha falado na hora que eu li a norma, não ficou tão clara, é sobre o seccionamento de barras, tá? Qualquer furo em vigas jamais pode cortar ferro, seja estribo, seja as barras principais, tá bom? Então qualquer tipo de furo, qualquer tipo de abertura em vigas, não corte a ferragem. Você pode ter uma abertura maior na sua viga, desde que essa abertura, esse furo, aliás, ele seja previsto no cálculo estrutural. Precisa ser analisado estruturalmente. Então, o que eu vou passar para vocês agora é uma determinação que a norma permite fazer sem que tenha essa análise estrutural, tranquilo? Se a gente pegar lá os itens, vamos no primeiro item, que é o furo na zona de tração, a uma distância da face de apoio de no mínimo 2 vezes H. Zona de tração, o que é, pessoal? Parte de baixo da viga. Presume-se que a gente tem 2 apoios aqui na nossa viga, correto? Em cima está comprimindo, embaixo está tracionando. O furo da nossa viga, ele não está acima da linha neutra, ele está abaixo da linha neutra, mais ou menos aqui, tá? Nessa situação, ele determina que a distância do apoio tem que ser 2 vezes a altura. Então, se eu tenho uma viga de 30 centímetros, por exemplo, de ela acabada, eu preciso ter uma distância de 60 centímetros, aqui ó, meu furo, aqui embaixo. Isso por quê? Por conta dos esforços de cisalhamento e os momentos. Ele precisa estar mais próximo do apoio, porque quando a gente tem uma viga no centro, o centro dela é onde tem o maior esforço de momento. Então a gente foge, a gente precisa fugir do centro da viga e dos apoios, tá? Tem que estar ali naquela distância remanescente, justamente para a gente minimizar os esforços. Outra informação, que é o item B, dimensão do furo no máximo de 12 centímetros, ou seja, o diâmetro de no máximo 12 centímetros ou a altura, aliás, ou não, E, são duas condições, máximo 12 centímetros e
pegando a altura dividido por 3. Se eu tenho uma viga de 30 centímetros, divido por 3, eu vou ter 10 centímetros. Um tubo de 100 milímetros vai passar, beleza? A condição C, que é a distância entre as faces dos furos no mesmo tramo e no mínimo 2 vezes a altura. Quando eu tenho mais de um furo na viga, eu tenho 2, 3, 4 furos na viga e eles precisam, a distância entre eles precisa ser de pelo menos 2 vezes a altura da viga, né? Você não pode furar continuamente a viga, fazendo ali uma janela. E se você fizer uma janela, precisa de reforço e ser previsto no cálculo estrutural. E o item D, que é o cobrimento suficiente e não seccionamento das armaduras. Ou seja, você não pode encostar na armadura inferior, porque você não vai ter o cobrimento mínimo de 5 centímetros da armadura, com primeira descrição lá logo que fala no item 13.2 ali, ele fala de 5 centímetros, né? Então você não pode encostar na armadura, pelo menos 5 centímetros de altura. Tranquilo, pessoal? Agora, recomendações práticas de se executar um furo em uma viga. Procura a linha neutra, né? O melhor ponto para fazer um furo em uma viga, você tem o centro da viga e o apoio. Pega essa distância e divide por 2 ali. Ali você tem uma área mais neutra, né, com esforços tanto cortante como de momento, né, como tração, compressão, porém uma área que ela tem um esforço dividido. Então você onera menos a viga e tenta furar o centro da viga, que é onde não tem compressão e nem tração, é onde faz ali a mudança, beleza? Outro detalhe, quando você está executando isso antes de concretar a viga, simplesmente deixa à espera, né? Não tem erro. Amarra ela, passa um outro ferrinho aqui, contrário, deixa amarrado, bem travado. Agora, se você precisa furar sua viga pronta, da sua obra pronta, para reforma, ampliação, porque esqueceu alguma coisa, nunca fure com martelete, nunca, jamais, tá bom, pessoal? Sempre fure com serra-copo. A serra-copo não vai impactar no restante da viga. Se você vir com martelete, existe um sério risco de você fragmentar boa parte dela e reduzir a resistência drasticamente, né? Você pode levar a sua construção ao colapso por uma bobeira. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado desse vídeo. É um vídeo técnico, prático, porém que traz uma informação e algo que acontece muito nas obras hoje em dia, que é furar viga. Precisa furar viga. Furar viga, furar laje, porém a gente tratou de vigas no sentido, né, da sua largura. Pode furar no sentido contrário? Pode, só que você vai precisar dividir isso por 3. Então, esse furo ele é muito mais limitado do que nesse sentido, tranquilo? Sempre sendo 1/3 da viga. Guarda isso na cabeça, tanto na horizontal como na vertical, beleza? Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que a gente vai batendo papo e aprendendo cada vez mais. Nos vemos no próximo vídeo, um forte abraço e tchau!